Fala pessoal, eu aposto que você já viu muitos isekais, mas tenho certeza que um igual a esse você nunca viu. A história é a seguinte: um homem que é conhecido por desde criança ser um prodígio na criação de doces vai para uma competição mundial para ver quem faz o doce mais bonito. Infelizmente, o seu doce em forma de pássaro cai em cima dele e, por ser muito duro e pesado, acaba mandando o cara de comes e bebes. Após isso, ele reencarna como um garoto, e o seu sonho é fazer muitos doces naquele novo mundo. Mas para isso, ele precisará aprender magia e artes marciais primeiro. E é essa história que eu vou contar para você hoje. Mas antes, já me dá aquela moral e deixa o like aqui no vídeo e também se inscreva no canal que ajuda demais, beleza? Bora pro recap. O anime começa nos mostrando o nosso protagonista em sua vida passada. Ele está em uma competição de doces, que decidirá quem é o melhor patissier do mundo. Para quem não sabe, patissier é alguém especializado na criação e confecção de doces, sobremesas e afins. Vemos aqui que ele é conhecido como o Deus Patissier. Na grande final da competição, ele resolve fazer um lindo pássaro bem grande e estava bem confiante que ganharia a competição. Porém, em dado momento, o seu doce gigante cai bem em cima dele, o ferindo gravemente. Caído no chão, já perdendo a sua consciência, ele se lamenta. Diz que gostaria de ter criado os melhores doces do mundo antes de ir de vala. Ele diz que Deus é muito cruel por fazer ele perder a vida dessa forma. E nesse momento, uma voz fala com ele e diz que o dará uma nova chance. Ela fala o seu novo nome nesse outro mundo que ele irá. É um nome bem grande, então a gente vai chamar ele apenas de Pastry, que é o seu primeiro nome. E em seguida, já vemos ele com seus novos pais. E após isso, temos um time skip. E agora Pastry já está um pouco mais velho e nos explica um pouco sobre aquele mundo. Ele fala que seu pai é o Lorde Sucerano de uma região, porém, o local onde eles vivem é bem árido e seria impossível cultivar trigo ou cevada. Seu pai trabalhou muito ao lado daqueles que o seguiram e de quem já morava no local, e assim, após muitos anos, conseguiram tornar o solo daquele local fértil. O trabalho deu muito certo, e logo conseguiram fazer grandes plantações que suprem totalmente os moradores daquela região. Após essa rápida explicação, a gente vê Pastry treinando esgrima com seu pai. Ele tem apenas 9 anos, e mesmo assim já é o melhor com espada depois do seu pai. Todos o veem como um prodígio. Ele nos explica que o seu pai é um herói militar, e sua mãe é uma moça boa e gentil. Ele fala que realmente é uma vila tranquila, mas algo lá desagrada muito ele, que é o fato daquele feudo não conseguir cultivar cana para fazer açúcar. E por isso, é bem difícil dele conseguir fazer doces, que sempre foi o seu sonho desde a sua vida passada. Enquanto ele está treinando, ele começa a pensar em doce e perde a concentração, fazendo assim ele ser facilmente derrotado por seu pai. Em seguida, um dos servos de seu pai chega e diz que tem boas e más notícias. O pai de Pastry manda ele falar primeiro a boa, e ele diz: a boa notícia é que graças ao que Pastry orientou, eles conseguiram uma excelente colheita de grãos. E a má notícia? Os soldados falharam em eliminar os bandidos que invadiram uma cidade vizinha. E nesse momento, os bandidos estão vindo para a região deles. O pai de Pastry fica preocupado, já que provavelmente quando eles chegarem, eles destruirão todos os campos de plantações e mandariam muita gente de vala. O loirinho fala que são cerca de 50 bandidos, e eles devem se preparar, já que aproximadamente em 2 meses os bandidos chegarão. Pastry fica pensativo e fala que mesmo que juntem os 3 vilarejos da região, eles terão no máximo uns 30 homens, e será bem difícil detê-los com apenas isso. Em dado momento, o loirinho vê a expressão séria de Pastry, e em seus pensamentos ele fala que esse sim é o olhar de um futuro líder, alguém que quer defender sua família e os moradores. Mas o que ele não sabe é que Pastry está revoltado com a possibilidade de perder o trigo que ele usará para fazer seus doces. Pastry, muito pistola, fala em seus pensamentos que irá macetar qualquer um que tente arruinar o seu sonho de criar a terra dos doces. O cara só pensa em doce, mano. O loirinho diz que eles têm uma chance. Seu instinto está o mandando apostar em Pastry. E o Lorde pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele responde que é óbvio. Eles devem batizar Pastry para que assim ele possa usar magia e ajudar na luta contra os bandidos. Seu pai reluta um pouco, mas acaba aceitando.
mesmo que seja um pouco cedo, já que o garoto ainda tem apenas 9 anos. Normalmente o ritual de maioridade acontece aos 11. Mais tarde, ele comunica à mãe de Pastry que irá fazer isso, assim, deixando ela bem preocupada. Ela diz que gostaria que Pastry vivesse mais um pouco a sua infância, e que não é justo que ele tenha que fazer o ritual com tão pouca idade. Mas o pai dele bate o pé e diz que sim, irá fazer, já que se não fizer, é capaz de todos eles irem de comes e bebes. Ela reluta muito, mas acaba aceitando. Alguns dias depois, eles vão. Pastry se despede dos seus amigos e logo seu pai usa magia de teleporte. Pastry chega na cidade e se surpreende muito com as frutas que tem lá, já que na sua região não há nada daquilo. Ele começa a fantasiar com os vários doces que ele poderia fazer com todas aquelas frutas. O seu pai fala que comprará o que ele quiser após o ritual de passagem. E após isso, eles seguem até a igreja. O padre os recebe e fica surpreso ao saber que aquele garotinho tão novo é quem iria fazer o ritual. Mas de um jeito ou de outro acaba aceitando. Ele faz os preparativos e finalmente o ritual irá começar. Basicamente, ele ficará amarrado e preso a uma cadeira e toma um líquido estranho e amargo. Durante algumas horas ou dias, ele ficará vendado sem contato com nada externo, até que sua magia se manifeste. E logo, o ritual começa. O pai de Pastry achava que não duraria mais que algumas horas, assim como foi com ele. Porém, já se passou mais de um dia e nada ainda. Seu pai começa a se preocupar com seu filho, pensando estar bem difícil para Pastry. Mas não é o caso. Ele está passando todo esse tempo pensando nos diferentes tipos de doce que ele poderá fazer com aquelas maçãs que viu na cidade. E em dado momento, finalmente Pastry manifesta sua magia e o ritual é encerrado. Seu pai vem falar com ele e fica muito feliz dizendo que ele foi muito bem. Ele meditou por 2 dias inteiros e conseguiu manifestar uma grande quantidade de magia. E após isso, a cerimônia é encerrada com um tipo de pergaminho mágico. E agora Pastry é oficialmente um adulto e é reconhecido pela igreja. Agora ele finalmente pode usar magia sem nenhum empecilho. O padre fala que ele recebeu um poder praticamente único nos dias atuais, e há poucos registros de alguém que conseguiu tamanha quantidade de magia. E após isso, ele paga o padre e vai embora. E finalmente para Pastry, chega a hora dele escolher as frutas que gostaria de levar para casa. Ele escolhe algumas maçãs, e fica muito em dúvida em quais ele levaria, até que finalmente ele escolhe e vai embora. Nesse momento, aquele padre aparece e vemos que ele é um pilantra. Ele reclama de ter recebido apenas moedas de prata e chama o pai de Pastry de pobre. Diz também que apenas essa quantidade michuruca de dinheiro não será o suficiente para pagar o silêncio dele. Anotem aí, eu tenho certeza que esse padre pilantra vai causar algum problema no futuro. Em seguida, nos é mostrado que uma vila foi totalmente destruída pelos bandidos, e agora eles estão vindo em direção ao feudo de Pastry. E graças a isso, o seu pai está organizando tudo para eles se defenderem. Ele colocou todos os moradores das vilas vizinhas em um só local, para evitar ataques isolados. Ele também entupiu os poços das vilas vizinhas para que os bandidos não tenham suprimentos e só tenham um lugar para atacar, que é exatamente onde eles estão, assim facilitando a defesa. Todos estão trabalhando duro para se defenderem do ataque dos bandidos, e em certo momento, ele recebe a notícia que os bandidos chegarão mais rápido do que eles pensavam. Pastry se apressa e chama seus amigos para coletarem muitas pedras para ficarem prontos antes do ataque. Eles passam o dia coletando, até que no fim do dia, os garotos avistam um grande grupo de bandidos vindo em sua direção. Eles correm para a cidade e avisam os adultos que os bandidos estão bem perto dali. O pai de Pastry, ao ouvir isso, não perde tempo e chama seu assistente loirinho para fazer um reconhecimento dos bandidos. Enquanto isso, Pastry vai bolando um plano para as crianças colocarem em prática durante o ataque, já que elas não podem ficar na linha de frente. Voltamos ao pai de Pastry e o loirinho usa uma habilidade de rastreio para ver onde e quantos bandidos são. Ele fala que detectou pelo menos 70 bandidos, e eles vão indo em direção ao acampamento deles. Eles notam também que não são bandidos comuns, eles são na verdade uma gangue de ex-cavaleiros, e por isso sabem lutar muito bem. Eles apertam o passo e vão rápido até o local. Ao chegarem, eles rapidamente macetam vários dos supostos bandidos, fazendo assim com que eles tenham algumas baixas e facilite a defesa do feudo. Após isso, eles voltam correndo para o feudo, fazendo assim com que os bandidos os sigam até lá. Ao chegarem no vilarejo, o seu pai passa bem perto do muro que construíram, e Pastry coloca seu plano em prática. Ele pega algumas crianças que têm habilidade com fundas e começam a tacar pedra nos bandidos. Eles seguem jogando,
Até que o líder dos bandidos percebe que foi uma armadilha e começa a subir o muro para ir atrás das crianças e parar o bombardeio. Ele vem subindo e os aldeões tentam pará-lo com foices e ferramentas agrícolas, mas infelizmente não dá certo. E o ex-cavaleiro pilantra consegue subir no muro e pula para dentro do feudo. Já lá dentro, ele começa a macetar todos os aldeões que tentam impedir ele de chegar até as crianças. Ele faz um grande estrago, e enquanto isso, as crianças seguem tacando pedra. O líder fica pistola com elas, e covardemente logo vem atacar uma das crianças. Mas felizmente, ou não para ele, Pastry entra na frente e acaba recebendo o corte da espada. O que é menos pior é que foi no braço e não trará grandes complicações. O bandido covarde pega Pastry de refém e manda o povo não se aproximar, ou ele irá mandar o garoto de Americanas, se é que vocês me entendem. Pastry fica sem saber o que fazer, mas em dado momento, ele observa um bandido caído com os olhos queimados da pedra flamejante que recebeu na cara. Pastry então tem uma ideia e usa um feitiço para transferir o ferimento daquele cara para todos os bandidos dali. E dá muito certo. Logo todos começam a rolar de dor e rapidamente são derrotados por Pastry. E assim, o vídeo de hoje se encerra. Se gostou, já me conte aqui nos comentários se querem a parte 2 desse anime. Eu particularmente gostei muito. É bem divertido e o moleque é doente por doces. Já deixa também aquele like e se inscreva que me ajuda demais, galera. Sério, me ajuda muito. E por fim, só pra quem é de verdade e ficou até aqui, deixei um vídeo sensacional aqui na tela final. Ele conta a história de um vendedor fracassado que vai de base com uma bala perdida e reencarna como um curandeiro. Está muito divertido, podem ir lá que não irão se arrepender, beleza? Até a próxima e fui!